Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Eu sou o professor Ricardo. Esse canal trata de política e geopolítica nacional e internacional, assim como também traremos aqui assuntos e temas das áreas de geografia, história, filosofia e sociologia, de toda a área de humanas, para que a gente possa estar aqui aumentando os nossos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos iniciar os estudos em filosofia. E no primeiro tema de filosofia, iremos tentar responder duas perguntas. Onde e como nasceu a filosofia? É importante a gente responder essas duas perguntas para a gente começar a entender o que levou ao ser humano mudar a sua forma de questionar o mundo em que ele vivia. Para daí surgir o que nós chamamos de filosofia. Então, onde e como nasceu a filosofia são as duas perguntas que nós iremos, a partir de agora, tentar responder para a gente aprender. Vamos lá. A filosofia, como expoente do conhecimento racional, pensando de maneira sistemática, ela vai surgir na Grécia. É onde ela surgiu. Já respondendo aqui a primeira pergunta. Em meados do século VI a.C., essa nova ciência surge a partir da necessidade de explicar o mundo de maneira racional e lógica. Até o surgimento dessa maneira de pensar e compreender o mundo, as explicações eram dadas através dos mitos. A necessidade de entender o mundo a partir de explicações mais racionais, como a apresentação de provas incontestáveis e de argumentos bem formulados, elaborados, com boa base teórica, racional e lógica, é que vai colaborar para o surgimento do que nós chamamos de filosofia. Então a filosofia, ela surge justamente da necessidade de se buscar uma explicação mais racional sobre tudo que existe, inclusive do próprio universo, saindo e fugindo das explicações mitológicas, que era assim que eram dadas as respostas para as interrogações vigentes na época. Para entendermos também um pouquinho da filosofia, temos que entender também os mitos, né, e as explicações mitológicas. O que são esses mitos e essas explicações mitológicas? São narrativas criadas, geralmente cheias de elementos fantasiosos, usados para explicar o surgimento do mundo, situações do dia a dia ou acontecimentos que influenciam diretamente na vida dos homens, como os próprios fenômenos naturais, tempestades, vulcões, terremotos. Então tudo se buscava uma explicação pautada nos mitos. E assim se criaram muitos e muitos mitos para explicar até os fenômenos naturais, além de situações do dia a dia e de acontecimentos casuais. Tudo era explicado dessa forma, né? Uma narrativa fantasiosa, cheia de elementos fantasiosos, que na maioria das vezes não sustentava ao crivo da razão, da análise racional. E eu não estou dizendo com isso que todos os mitos eles são mentiras. Todos os mitos são falsos.
toda mitologia é falsa. Não. É simplesmente um olhar diferente. Às vezes a mitologia ela até explicava algo do mundo real, mas o problema é que ela utiliza a linguagem fantasiosa, saindo então da realidade e da razão. Por mais que o vulcão exista, por mais que o terremoto exista e aconteça, a explicação para esses fenômenos era baseada em mitos. E aí se misturava deuses pelo meio, em muitos casos, e explicações que não condiziam com uma análise racional e lógica dos acontecimentos do mundo natural. Durante muito tempo, os fenômenos sociais e naturais foram explicados através de elementos míticos. As explicações, portanto, eram todas mitológicas. Mas, como eu disse e volto a repetir, essa tal forma de explicar o mundo, os elementos naturais e as ações humanas, em determinado momento deixou de ser suficiente. Em determinado momento, essa explicação mitológica deixou de ser suficiente. E aí começou-se a se indagar, a se questionar. E isso só foi possível, voltando a responder a primeira pergunta, no mundo grego, na Grécia Antiga. Que, como nós vimos, é o país e o berço da filosofia e também da civilização ocidental, do pensamento ocidental, do qual nós, que estamos aqui falando e ouvindo, fazemos parte. Nós também, brasileiros, fazemos parte dessa civilização que iniciou-se lá na Grécia Antiga, com a filosofia, rompendo aí a barreira do mítico religioso para o racional e lógico. Também somos filhos dos gregos, pelo menos no modo de pensar e agir. Antes de adentrarmos mais na questão dos mitos gregos e da filosofia em si, vamos observar aqui aonde e responder a primeira pergunta, onde surgiu a filosofia. Aqui está a Grécia, o mapa mais atual da Grécia, né? Veja aqui o mundo grego e é bem localizado lá no mar Mediterrâneo, fica bastante favorável ao comércio por toda essa região aí do Mediterrâneo, que faz a divisa aí da Europa, Ásia e África. Esse mundo grego, ele se estendia não só para o que é a Grécia hoje, como se espalhava por toda a Europa, Mar Mediterrâneo, Ásia, enfim, não era somente aonde é hoje o país chamado Grécia. Então, muitos filósofos, inclusive, eles não nasceram no que é hoje o país e o território da Grécia. Nasceram em outros países, que são territórios de outros países hoje, como por exemplo a Turquia, onde nasceu o primeiro filósofo de todos, que foi justamente Tales de Mileto, que foi e é considerado o primeiro filósofo que deu início aí à filosofia. Nasceu no que é hoje a Turquia. E assim, nesse mapa aqui, ele é mais amplo e a gente observa que esses destacados aqui de amarelo são os chamados filósofos pré-socráticos. São os primeiros filósofos, os que existiram até antes de Sócrates. Então veja que Tales aqui, esse filósofo que foi o primeiro, Tales, ele nasceu aqui em Mileto, onde é hoje a Turquia. E lá vem também outros filósofos como Anaximandro, Anaximenes, né? Você vai para Abdera, que também fica bem afastado um pouco da Grécia. Você vai ter lá Demócrito, Protágoras, Leucipo. Você vai para a Itália, onde você vai encontrar também diversos outros filósofos. O que a Itália
hoje. Lembrando-se que nessa época aí eram todas cidades que pertenciam ao mundo grego. Não era um império, mas eram cidades independentes, cidades-estados independentes, mas que se ligavam pela cultura, pelo comércio, por diversos fatores. Se uniam também, principalmente quando eram para defender seus interesses e irem para a guerra. Então todo esse mundo aí grego, observe que ele é bem amplo e bem espalhado, ficando hoje em vários territórios de diversos países pelo mundo. Mas não é por causa disso que podemos dizer que Tales ele era turco, não. Porque também, se na época a Turquia nem sequer sonhava em existir. Tales ele era grego, a cidade-estado Mileto era uma cidade grega e era uma cidade que fazia parte do mundo grego. Então sua cultura, seu comércio, suas instituições que já existiam na época, começaram a existir já na época, pertenciam todos ao modo de vida grego. Mas aqui é só para a gente ter uma noção como o pensamento filosófico surge lá em Mileto com Tales, né, e depois se espalha e vai se espalhando por todo o mundo grego até chegar, enfim, no coração da Grécia, que é Atenas, aonde nós vamos lá encontrar o maior filósofo de todos, que é Sócrates, Platão, né, e Aristóteles, que já se localiza em Estagira, que fica fora da Grécia. Mas enfim, no coração da Grécia, observe que a filosofia nasce no entorno do coração da Grécia, que é Atenas, Esparta, principalmente Atenas, né? E que depois de se espalhar pelo entorno da Grécia, ela vem para o coração grego, Atenas, e lá floresce, né? Com esses dois aí, só para citar grandes filósofos que até hoje é estudado. Vamos falar um pouco aqui agora sobre os mitos e a mitologia grega. É importante porque a mitologia grega ela foi importante para o surgimento da filosofia, porque as várias narrativas que foram criadas, né, de forma sem método, sem uma razão e sem uma lógica, ela depois foi importante que ela passou a ser indagada e daí passou-se a surgir os filósofos que procuravam essas explicações racionais. Mas vamos voltar aqui para a Grécia Antiga e entender um pouquinho a questão dos mitos, né? Os gregos, nós sabemos que eles viviam uma civilização politeísta, onde acreditavam em vários deuses, né? Lá na Grécia Antiga, o deus que mais se destacava, o principal, o mais importante, o mais forte de todos, era Zeus. Ele representava a justiça, a razão e a autoridade. E além dos gregos serem politeístas, seus deuses também eles eram antropomórficos, ou seja, eles assumiam forma humana e agiam à semelhança dos homens. Lutavam entre si e, como os humanos, sentiam ódio, amor, se casavam e tinham filhos. Em relação ao casamento, vários deuses se uniram aos seres humanos, mortais, e dessa união surgiram os chamados heróis, que era da união dos deuses com os mortais, considerados então esses heróis semideuses. Sobre seus deuses e heróis, os gregos contavam muitos e muitos mitos que deram origem a toda uma vasta mitologia grega. Então a mitologia ela vai se originar aí de um conjunto de relatos fantasiosos, como já vimos também, imaginativos, fantasiosos imaginativos, e também um pouco de religiosos, quando colocam os deuses pelo meio, em que eles procuravam explicar, por exemplo, a origem da vida, a vida após a morte, dentre outros assuntos. Então os deuses gregos eles eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas,
Desse fato surgiram os chamados Jogos Olímpicos, que inclusive nós vamos ter até esse ano, né, no Japão. E eram realizados justamente no Monte Olimpo, aonde era a casa ou residência de Zeus. No universo simbólico da mitologia grega existiram diversos mitos. E nós poderíamos aqui citar muitos mitos. Nós temos dezenas de mitos. Para quase tudo, os gregos tinham um mito. Como o mito da criação do mundo, que é uma história que, se a gente observar hoje pelo crivo da ciência, até parece com algumas verdades científicas que já foram descobertas. Veja só esse mito, só vou citar esse mito aqui dos gregos, que é o mito sobre a criação do universo. No início de tudo era só trevas, habitadas por duas entidades primordiais: Érabo, a personificação da escuridão, e Nix, a própria noite. No meio do vazio original, só existiam essas duas entidades irmãs, filhas do caos, e teria continuado assim não fosse a sua separação, que resulta na divisão entre a Terra e o céu, entre a Terra Gaia e o céu Urano. Quando Nix e Érebo se separam, também nasce Eros, o deus do amor. Daí derivam outras palavras como erótico, que vem tudo daí, de Eros, o deus do amor. E é o amor que segura a coesão do universo nascente. No princípio da existência, para os gregos, havia o amor, que vai segurar e vai dar coesão ao universo nascente. Olha que história mítica, bonita, que é a de criação do universo pelos gregos, né? Claro que Tales não se conformou e defendia a tese de que o princípio de tudo era a água. E aí vai vir Anaximandro, Anaximenes, um dizendo que o princípio de tudo era o fogo e a água, outro os 5 elementos, e aí vai até chegarmos na condição atual, onde construímos máquinas potentes, né, que custam bilhões, com tecnologia jamais imaginada pelos gregos antigos, para tentar nos responder essa pergunta, que é: como surgiu o mundo, o universo e tudo. Então isso é só um mito. E com relação ao mito, eu vou colocar aqui um videozinho curto. Esse vídeo é de um documentário chamado Eram os Deuses Astronautas, que ele mostra o nascimento de um mito. E o bom é que não precisa irmos para a Grécia Antiga. Esse nascimento desse mito vai surgir durante a Segunda Guerra Mundial. E é importante para a gente entendermos mais a fundo sobre essa questão dos mitos e do surgimento dos mitos. Observe esse vídeo. De que forma nossos astronautas serão recebidos pelos habitantes de uma estrela? Como inimigos ou como deuses? Vejamos como se comportam seres primitivos após seu contato com a técnica moderna. Na Segunda Grande Guerra, soldados americanos pousaram nas remotas ilhas dos mares do sul. Lá instalaram bases e pistas de pouso e, após a guerra, abandonaram tudo e voltaram para casa. Surgiu então um fato estranho. Os nativos começaram a criar fetiches em forma de aviões, pois achavam que os americanos eram deuses e que desta forma poderiam trazê-los de volta dos céus. Para os nativos, os cabelos brancos eram de fato deuses, já que desciam dos céus fazendo barulho e muito pó, não iam à caça e tinham o que comer e vinham do céu, por isso deviam ser deuses, deuses das estrelas. Porém, em vão, dia e noite, eles esperavam sua volta, mirando para o alto esperançosos. Mas nada. Vocês viram aí no vídeo que é até engraçado, mas ele, para mim, é excelente, porque ele mostra o surgimento e recente da criação de um mito por povos indígenas muito atrasados que viviam nessas ilhas aí no Pacífico e que foram surpreendidos pelo aparecimento do nada de aviões durante a Segunda Guerra Mundial e passaram então a endeusar
criaram até um monumento, um avião lá de palha, para cultuar, né, provavelmente um deus que para ele era toda aquela tecnologia. Então veja aí que também por essa mesma ótica, os mitos eles não são 100% mentira. Se vocês forem perguntar a esses povos, para eles explicarem tudo isso que aconteceu e se passou diante de seus olhos, eles provavelmente não irão ter nem sequer palavras em seu vocabulário para descrever tudo o que viram durante essa ação dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial. E com certeza irão criar uma narrativa pautada e baseada em seus mitos, já existentes, já em sua linguagem. Então os mitos que eu quero dizer com isso é que não significa que eles são 100% mentira. Não, não é isso. É só uma questão de uma forma diferente de se explicar o que existe de fato no mundo real e na realidade. Claro que tem seus exageros, claro que esses mitos também, assim como uma história que ela vai se aumentando, se propagando, se aumentando e perdendo a sua essência do real e do verdadeiro, acontecia também com os mitos. Então, só para a gente deixar aqui bem claro, que não significa que todos os mitos são mentira. Embora uma boa parte seja uma fantasia tão grande para a gente que se torna impossível da nossa compreensão, tornando-se, portanto, falso, porque nós não conseguimos compreender.